Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou aqui nesse episódio do Pode Né? Um episódio mais que lindo hoje, galerinha. Bom dia, Vini. Muito bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite. Oi, bom dia. Bom Vamos dia, que bom vamos, que esse é dia. especial, hein? Esse é Demais gostoso. da conta, esse é, com certeza. E antes de começar, a gente precisa reforçar as nossas redes sociais. Bora lá, Vini? Quais são? Bora lá? A gente tem o Instagram, uai, @podné.podcast, a gente tem o TikTok, @podné.podcast, a gente tem o YouTube, podné.podcast, a gente tem o e-mail, contato podné@gmail.com. e só. Não, e só não, senhor. Tem o Spotify também, rapazinho. É verdade, é Podné.podcast. verdade. Tudo Tá bom. podné.podcast para facilitar aí a vida de todo mundo que quiser falar com a gente, mandar seu dilema, seu problema, sua história, sua experiência, sua dor no coração. Falando em coração, vamos falar sobre coração e cabeça de mãe, Vini? Vamos, né? A gente tá numa semana especial, né? A semana delas. Exatamente. Dia das Mães tá aí, a gente não pode deixar passar em branco, né? De E a gente jeito já nenhum. deseja um feliz Dia das Mães para todas vocês, regado de muito amor, carinho, respeito, admiração, gratidão, descanso, porque mãe precisa. E vamos falar sobre esse universo E materno, né? paciência. E paciência, tá? Não Paciência. esquece, não. É, Paciência, preciso muita paciência para viver esse universo materno, né? Por que será? porque os filhos são a bênção de Deus. Ah, com certeza. Junto, junto com toda a estrutura da família. Exatamente. Eles vêm para fazer com que a gente evolua. Galerinha, vocês Sim. sabem que eu sou mãe de dois, uma criança de 7 anos e outra de 4. E é uma experiência muito louca, é uma experiência ímpar, viu? E hoje a gente vai falar aí sobre o universo materno, sobre cabeça de mãe. Vou deixar o Vini fazer as perguntas e eu, como mãe, vou respondendo. Vamos lá, né, gente? Esse dia, ele é um dia que a gente percebe que ele não acontece, a mulher não passa a ser mãe só quando a criança nasce, né? Porque Exatamente. a mãe, ela já é mãe muito antes da criança nascer. Desde o momento em que ela faz o teste e descobre que deu positivo, que tá tudo confirmado, que tudo vai acontecer, tanto o corpo dela quanto a mente dela tende a mudar já com toda uma preparação para a maternidade, já com toda uma preparação para tudo aquilo que vai vir a acontecer. Seja no corpo dela, ela vai ter que começar a se preparar para várias mudanças e que às vezes não é simples, não é fácil, Às como vezes não, seja nunca é, tá? como seja também para a mente dela, de processar tudo que hoje é de um jeito e que a partir de amanhã vai ser de outro jeito totalmente diferente. Exatamente. Fora, A fisiologia feminina muda completamente, né, Vini? Não é só o corpo, uhum, a mente também, durante a gestação ali, ela é alterada para que a mãe se conecte àquela criança. Então, tudo sim, corrobora para que essa ligação aconteça desde a gestação. Então, sim. não é, ela vai ser mãe, está grávida e vai ser mãe. Não, ela já é uma mãe. E isso é louco, né? Porque tipo, dormiu, acordou, tá, é hoje, e aí? O que eu faço? O que que mudou? Como é que vai ser? E assim, aí eu acho que é muito importante a gente trazer um pouco disso para a galera, para as pessoas perceberem alguns pontos, para a gente trazer um pouco mais de sensibilidade. E você pode até, às vezes, contar um pouco de como foi seu processo.
Como é que foi para você, na sua cabeça, no seu corpo, quando você fez o teste? Tipo, fez o teste hoje e deu positivo. E aí? O que você pensou? O que que mudou? O que que veio na cabeça? Ah, é muito esquisito, Vini, assim, porque para mim, desde criança, quando a gente faz essas perguntas para criança, né? O que que você quer ser quando crescer? Desde que me perguntavam isso quando criança, eu respondia que eu queria ser mãe, né? Uhum, Então, quando eu fiz o teste de farmácia, eu lembro que eu fiz 2 testes na primeira gestação e 3 testes uhum. na segunda. Como eu Nossa. conheço o meu corpo, né? Uhum, Então eu comecei a desconfiar muito antes, assim. Eu descobri que eu estava grávida com bem poucas semanas, antes da menstruação uhum. atrasar. Sei. Então eu falei, uai, peraí, tem um negócio diferente aqui, né? Tá, tá, tá estranho. Será que é? Será que não é? Aí eu fiz o teste, fiz 2 testes na primeira gestação. Deu positivo no primeiro, eu falei, caraca, não acredito. Aí eu falei, eu E vou fazer agora? outro, deixa eu ver se é isso mesmo. Fiz o outro. Aí eu lembro que eu já tinha consulta marcada, no dia seguinte, e já cheguei lá com a canetinha do teste, né? Falei assim, doutor, olha isso aqui. Ele, não, bora fazer um beta-HCG, né? Aí, quando o resultado saiu, tava lá 2.000 e não sei quanto, eu olhava pro resultado e falava assim, gente, 2.000 é maior que 30 mesmo? É maior? Então eu tô grávida mesmo, né? E aí a gente fica nessa, poxa, e agora? Porque tecnicamente até umas 7, 8 semanas, assim, você não sente nada, você vai começar a enjoar depois de 9, 10 semanas, né? Então eu falava, cara, eu sei que eu tô grávida, mas eu ainda pareço uma fraude, né? Porque eu não tô sentindo nada. Aí quando começa os enjoos, é que você vai entender que alguma coisa realmente está acontecendo ali e, de fato, você começa a olhar para o mundo de uma outra forma, né? A estudar mais coisas sobre infância, sobre gestação, sobre o seu corpo. Isso aconteceu comigo, tá? Não é com todas as mulheres, eu acho que não são todas que são assim. Mas eu já me envolvia muito com as questões de parto humanizado, então essa parte eu me dediquei mais, e na tentativa de me ligar ao máximo à criança que estava crescendo dentro de mim. E eu estava realizando um sonho, né? Então, foi mágico, paradoxo, dá um medo super, porque tá, até as 39, 40 semanas, você está protegendo seu filho ali dentro de você, né? Depois disso, ele vai sair para o mundo, vai cortar o cordão umbilical, vai depender de você por alguns anos, mas cada um vai ser só um. E o corpo, durante a gestação, vai trabalhando por dois, então tem cansaço, tem sono, tem enjoo, tem todas as questões de uma gravidez. É louco, é louco, é louco. Desculpa, viu, mas vocês nunca, nunca, nunca vão saber o que que é isso. E interessante, né? E uma outra coisa bacana que a gente, esses tempos até conversou, e é muito louco, que tipo assim, o nosso corpo, o nosso organismo, ele tem um sistema imunológico, Uhum, né? E toda vez que tem um corpo estranho no nosso corpo, o nosso sistema imunológico trabalha para matar, para eliminar esse corpo estranho, porque ele está com medo de que esse corpo estranho nos faça mal. E uhum. como é que isso acontece com a criança? É exatamente assim. Nas primeiras semanas ali, o corpo entende aquele, aquele processo, né, de Uhum, multiplicação celular dentro do útero da mulher, como um corpo estranho. Ele vai trabalhar para poder eliminar aquilo, enquanto aquele processo trabalha arduamente para se manter ali dentro. Por isso que dá todos aqueles sintomas, toda aquela loucura que a mulher vive, né? Mais sono, mais cansaço, alteração de humor, flutuação de hormônio o tempo todo, aí o corpo enjoo. muda, enjoo, fica nervosa, né? Eu lembro que foram três meses, né?
travados, assim, nas duas. Tanto é que da segunda vez eu falei, cara, eu não passo por isso nunca mais na vida, eu não quero mais. Esses 3 primeiros meses para mim das duas vezes foram bem difíceis, sabe? Eu Uhum. vomitava todos os dias. Eu levantava, saía abrindo as janelas da casa, dando a volta, e já ia direto para o banheiro e colocava ali tudo para fora, tudo que não tinha, né? Porque passava a noite, o negócio é porque também você precisa ter alguma coisa no estômago, né? Para poder evitar o enjoo. Mas aí você come os trem e enjoa também. Aí Ixi, tem algumas abençoadas que não têm essas coisas, né? Que aí só descobrem que estão grávidas ali com mais de 2 meses, mais de 3. Tem casos diferenciados também, né? A pessoa já chega no hospital parindo e nem está sabendo que estava grávida. Eu, nossa. cá para nós, eu não sei se eu viveria uma experiência assim, porque eu presto muita atenção no meu corpo, né? Uhum. Modéstia à parte, conheço bem, assim, todo o processo que eu vivo, o ciclo, enfim. Gosto muito de prestar atenção nisso. Tanto é que das 2 vezes eu descobri bem antes da menstruação atrasada, né, com tipo, 2 semanas de gestação. Mas Que é bacana, que louquíssimo. bacana. E aí inicia o processo. Aí começa as mudanças no corpo, mudança hormonal, humor, enjoo e tudo mais. E aí vem uma série de exame, uma série de consulta, um acompanhamento. Um monte de dúvida. É, Aí vem o sonho materializado, né? Que você começa ali a imaginar o quartinho do bebê, você começa a imaginar nome, você começa a imaginar o bebezinho nos seus braços. Eu falo As que roupas. as roupinhas, né? A gente prepara muito a mulher para o parto, para a amamentação, só que a maternidade é muito além do que isso, sabe? Ser grávida é uma coisa, estar grávida é uma coisa, ser mãe é algo completamente diferente, porque você é alimento, você é casa por 9 meses, depois você é alimento, você Demais. vai ser porto seguro, porque, óbvio, né? A representatividade masculina ali, o pai é muito importante, mas tem hora que é só o colo de mãe que basta. Até para Uhum. nós adultos, né? Às vezes a gente só quer o colinho da nossa mãe. O pai tá ali para poder ajudar, enfim, tá presente, mas é o colo da mãe que a gente quer. Isso é de lá de trás, né? Isso é visceral, é uma ligação visceral, não tem. Que um dos amores mais genuínos que tem é esse, né? O amor de mãe. Eu costumo dizer Até que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor materno. bacana, bacana. Concordo. Eu acho muito puro, muito válido e acho que também até pelo, acho não, acredito. Também até pela ligação que é formada e pela forma com que ela é feita, não tem como não ser tão forte. É, é Não, meio que parte nossa, né? Não é meio que. é Óbvio que parte. tem o gameta masculino ali, né? Sem a parte Sim. masculina não se forma, Uhum. É mas a o junção dos fato dois, claro. é, mas o fato de você ser casa do seu corpo, auxiliar na formação, alimentar por dentro, né, aquele ser que está crescendo ali. Cara, não tem como você não acreditar no universo trabalhando a favor da vida, sabe? Não tem como, não tem como. A sua produção de sangue aumenta, né? Você passa a dormir mais para poder descansar o seu corpo, para que a energia seja entregue para o bebê que está crescendo naquela formação. Tudo que você come, o bebê sente. Tudo que você sente, o bebê sente. Veja, isso é magnífico, assim, e isso continua, Vini. Existem estudos aí que isso continua até os 2 anos da criança. Tipo, tudo que a mãe sente, a criança sente também. São as sombras, né?
Tanto é que, assim, os 2 primeiros anos da criança, eles são mais complicados, porque às vezes o que a mãe tenta esconder, as sombras, as dores, os medos, o bebê coloca para fora. Eu lembro de uma situação bem importante, assim, quando o Samuca era pequenininho, tinha 1 ano, eu acho, e eu estava angustiada com questões de trabalho, tudo, e ele sempre foi uma criança mais calma, e passou um período que ele gritava muito, que ele chorava demais, assim, e tecnicamente não tinha explicação fisiológica, estava tudo bem, ele estava bem alimentado, estava ok. E aí eu fui ver que eu estava angustiada e que eu queria gritar, sabe? Eu queria chorar e colocar para fora. Eu falei, caraca, o menino está fazendo o que eu deveria fazer. E isso sei lá, eu não sei explicar, sabe? É linda essa ligação. Eu sou muito feliz, muito realizada de ser mãe. Ainda olho para os meus filhos e falo, caraca, eu sou mãe dessas 2 crianças, olha só que loucura, né? É meio que criador e criatura. Lembro Uhum. dos partos assim constantemente. Foram experiências maravilhosas, muito marcantes, inesquecíveis. E eu acho que a gente evolui um pouquinho todos os dias que a gente está do lado de uma criança, todos os dias da gestação, todos os dias que a gente passa ali do puerpério, que também é uma fase bem tensa, porque eu digo que maternidade, ali, a hora do parto, é um portal, sabe? A criança vem e, de fato, é morte e vida em vida, porque a mulher que existia antes daquela criança nos seus braços, ela não vai existir mais. Não adianta, não adianta, ela não Total. vai existir mais. Sabe? Você pode tentar se organizar para ter uma rotina parecida, é, né? Uma vida social parecida, mas não é a mesma pessoa, Tudo não é. muda, né? Tudo muda, Prioridade muda, tudo muda. tudo muda. Sua visão de mundo muda. E aí a gente entra em uma outra etapa, né? Porque uma coisa é a gestação, que é a primeira etapa, e outra etapa muito diferente é depois que o bebê nasce, porque não tem manual. Não Tem bebê tem. que chora mais, tem bebê que chora menos, tem bebê que dorme mais, tem bebê que dorme menos, tem bebê que grita mais, tem bebê que grita menos, tem bebê que fica mais quietinho, tem bebê que é mais elétrico. E, igual eu falei, não tem manual. Então, tanto a mãe quanto o pai se vira nos 30. Aprende. Troca o pneu com o carro andando, porque o neném tá ali, tem que entender, tem que descobrir, tem que tratar e atuar na hora. E aí, como é Uhum. que faz? Não tem manual. Só tem coração. Assim, né? A gente pode buscar informações, tem aí os apoios de profissionais, pediatras, enfim. Uhum. Mas ainda assim, A cada um é sabedoria dos um. mais velhos também ajuda nessas horas, né? Ajuda, ajuda. Quando não chega só com um palpite vazio, ajuda. Agora tem muita coisa que atrapalha, né? Aham. Eu acho que a gente precisa estar seguro de si, assim. É difícil, é complicado, dá um medo da porra. Eu lembro quando a gente saiu da maternidade, chegou em casa, eu falei, e agora? E agora? O que que faz, né? Então, é estranho, porque você sai da tua casa, você tá grávida, né? Aí você Uhum. volta, você tá com o bebê no braço e pronto, tipo, vida nova. Tá, arrasa, vai lá. Você foi promovido no trabalho, não te deram, assim, O nada de curso? manual de conduta, não te deram curso, não te deram nada. Promoveu, estreou, tipo, te empurraram pro palco ali, tipo, vai, filha, é com você Vai e agora. arrasa. Pai e mãe de primeira viagem, né? Vacina, enfim, primeiro dia na escola. Lembro que Samuca entrou, nem deu tchau para mim. Eu falei, poxa, né? Falei,
Ah, vai com Deus, então. Não chorou nem nada. E é um desafio, um mundo novo a cada minuto que você está com aquela criança, que você está com aquele bebê. Você olha para os olhos daquele bebê na hora que você está dando banho, na hora que você está trocando. É uma ligação muito intensa, muito profunda, é quase palpável, sabe? O amor que a gente sente. E é maravilhoso mesmo. É maravilhoso. É muito louco. E compartilha com a gente um momento difícil, talvez ou da sua gravidez, ou após o seu filho ter nascido, ou sua filha, porque você tem dois, e um momento que foi muito gratificante que você passou com eles, ou com um, ou com outro, ou com os dois. Aí fica a seu critério. Nossa, é difícil escolher, né? Pode só um, não precisa, mas tem tempo no. Ai, ai, momento gratificante, Vini. Eu acho que foi a primeira vez que o Samuca, né, que é o meu primeiro filho, falou que me amava, assim, tipo, sem. Porque a mãe a gente vira e fala, né? Não, quem que é o amor da mamãe? A mamãe te ama, né? E vai ensinando isso. Mas a primeira vez que um filho olha para você, do nada, vira e fala, mamãe, eu te amo. Nossa, 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 isso derrete a gente, assim, Ai, não tem como explicar. Não tem, não tem. E foi do bacana. nada mesmo, tipo, a gente tava sentado no sofá, eu lembro. Ele tava brincando com o carrinho, aí ele veio passando o carrinho em mim. Aí olhou bem no meu olho e falou assim, mamãe, eu te amo. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Bacana, bacana. Ai, agora é um momento difícil. A Lolo tava com uns 22 dias, eu acho. Ela nasceu dia 16 de janeiro. E aí a gente tinha trocado Samuca de escola. Então, tipo, eram muitas coisas para ele se adaptar, né? A chegada da irmã, a troca da escolinha, porque a gente trocou ele para uma escola mais perto, para eu poder levar a pé. E eu lembro que eu fui buscá-lo com ela lá no sling. Não sei se você sabe o que é sling, é um pano que a gente amarra mesmo, tipo aqueles cangurus, sabe? Só que aí Uhum. é um tecido grandão. E aí eu fui buscá-lo. Nesse dia minha mãe não estava comigo. Eu fui com a Lulô no Slim, peguei o Samuca, voltei para casa. E aí ela bem pequenininha, estava naquele período de cólica ali. E eu fui fazer janta com ele com 3 anos do lado. E a Lulô no Slim. E eu falei, caraca, eu tenho até uma foto no meu Instagram. Falei assim, eu venci, porque consegui fazer a janta com a pequena no sling e o outro aqui tocando terror em casa, né? São dias loucos, dias pesados e difíceis que uma mãe vive. Eu não gosto de romantizar a maternidade, sabe, Lini? Uhum. Mas também não gosto de avacalhar, assim. É uma missão muito louca, muito complexa, paradoxa. É difícil, porque a criança chora de noite, você está ali exausta, a privação do sono é uma das coisas mais complicadas da vida de uma mãe. E você acha energia de não sei aonde para poder dar conta de tudo ali, sabe? Mesmo que você Uhum. tenha uma rede de apoio, mesmo que você tenha um companheiro, mesmo que você tenha qualquer coisa, é, a gente se torna leoa, sabe? É bicho mesmo, é instinto, não tem outro jeito. Bacana, bacana. Uma coisa que eu percebo também e eu acho engraçado é que, tô falando de forma geral, é claro que tem suas exceções, mas é engraçado o quanto a mulher meio que
não é que ela já venha preparada para isso, mas é que, tipo, desde criança, talvez também porque a sociedade meio que já ensina, mas ela já vem com um carinho e um cuidado, vai meio que dando caminhos para essa preparação, de como segurar um bebê, que é a bonequinha, o jeito de brincar, o jeito de tratar, o jeito de cuidar. E isso às vezes é engraçado, porque quando chega lá no, na hora da maternidade, a mulher não que ela esteja preparada, porque ela não fez um curso, não tem como ela tá 100%, ela tá aprendendo ainda. Mas é muito engraçado quando a gente olha a mulher comparada ao homem, coitado. E ele não sabe nada. Às vezes ele pega o menino, aí a mulher olha e fala: segura direito, tá segurando errado, a cabeça é aqui, põe pra cima, põe pra baixo, vira, firma, segura a mão assim. Tipo assim, são coisas tão bestas que às vezes não tem noção. E aí é muito engraçado, igual você tá falando, porque, tipo assim, como é um aprendizado dos dois, acaba os dois ainda rindo muito juntos, brincando, levando aquilo ali. E é engraçado como que isso se balanceia de forma a equilibrar. Porque na Uhum. grande maioria dos casos, de novo falando do geral, a mulher ela é sempre mais protetora, ele é sempre mais aventureiro. Então, Uhum. exemplo, a criança tem um dia com a mãe, ela quase não pisa no chão, a mãe não deixa nada, ela testa tudo, ela come primeiro, ela olha primeiro. É muito engraçado ver esses processos. Enquanto o pai fala, vai, meu filho, mas ele não pode pisar aí, não, mas eu tô aqui, mas não sei o quê, mas meu filho, a mãe fala, não corre, o pai vai, pega ele, volta, vira. Tipo assim, é engraçado porque tanto para ela quanto para ele é muito novo, e esse balizamento das coisas para a criança também é engraçado, Com porque ele começa a certeza. perceber que tipo que me prende mais, mas desse lado aqui me solta mais. E Uhum. aí a criança que vai crescendo e vai, como se diz, entendendo um pouco esses processos, ela começa a usar um pouquinho disso. Sim, eles abusam. Abusam, sim. Sabe essas brincadeiras de jogar a criança para cima? Aham, Até hoje, assim, qualquer criança que é jogada para cima, eu me tremo inteira por dentro, eu não gosto nem de olhar. Então, a aham. primeira vez que fizeram isso com o Samuca, eu olhei e falei, meu Deus do céu, não faz isso na minha frente, não. Você pode divertir a criança, fica à vontade, mas me avisa que eu viro de lado, assim. Porque eu não faria, porque eu não tenho força nos braços, né? Uhum. Enfim. Mas eu também não privo o bichinho dessas aventuras, dessas adrenalinas, né? Só que não gosto de Isso é ver. engraçado mesmo. Você pega uma criança tipo, e joga ela só um pouquinho pra cima assim, você olha a criança chorando de rir com você, brincando, Uhum. porque tipo assim, você tem o controle da força, da altura que você faz, mas se você olhar a mãe sentada, ela tá pra ter um troço, ela tá pra avançar de você. Exatamente, exatamente. Eu prefiro não olhar, né? Acho legal lá que ele está Uhum. se divertindo. Assim, eu deixo fazer, mas eu não gosto de ver, porque até hoje, quando jogam para cima ou fazem alguma coisa mais de aventura, assim, com eles, me dá um frio na barriga terrível. Ontem eu estava na praça com os dois e ela estava no patinete dela e andando numa velocidade assim. Eu falei, caraca, velho, esse menino vai cair, vai capotar, né? E me veio a vontade de falar, cuidado. Aí eu falei, não, eu não vou falar porque isso vai trazer um medo para ela que agora não é bacana. Deixa ela ir. E ela estava freando com o pé, saca? Uhum. Tava descendo assim uma rampa e puxando o patinete com a carinha assim de felicidade. Eu falei, não vou tirar isso dela, deixa ela. Se cair, a gente passa remédio depois Mas tem Uhum. muita mãe realmente que vira e fala, não, menina, não sobe aí não, não pula aí não. Mas é Não algo brinca que com a isso, não gente... faz isso e tal. E tipo, ela não tá errada de querer proteger. Só Não, que, tendo ou não, ela começa a se privar a criança, a privar a criança de algum divertimento, de alguma brincadeira, de alguma coisa, de algum medo. não, e Uma hora ou até de outra ela vai ter que descobrir o fazer. mundo. Até de descobrir o mundo, descobrir os limites dela, né? Às vezes não, acho que muitos dos nossos medos, das nossas ressalvas, dos limites que a gente acha que tem, são colocados
lá atrás, assim, né? Quando a gente é criança. Uhum, faz Hum, sentido, cabeça de mãe. né? E esse papo tá muito gostoso, é muito interessante. E uma coisa que eu também gosto de falar e mencionar muito é como a criança vai amadurecendo, percebendo essas coisas, como esses laços tendem a ficar mais fortes. Igual, por exemplo, quando você falou que o seu filho, ele te falou do nada, né, num momento inesperado, que te amava, o efeito que isso te causou. Mas eu acho também que um outro efeito que é muito gostoso nas mães, e nos pais, é claro também, é quando o seu filho ou filha começa a crescer, desenvolver, trilhando seus caminhos e começa a ter sucesso. Por mais que seja pequeno o sucesso, mas dele entrar na escolinha e tirar uma nota boa, dele começar a fazer um curso e tá dando certo nesse curso, dele vir te agradecer por aquilo que você tá ajudando ele a fazer, tipo uma tarefa, né, alguma outra coisa. Quando chega alguém e fala, nossa, ele é tão educado, ela é tão educada, ela faz tão certinho, ele é assim, assado, você educou, você ensinou muito bem. Eu acho que esse tipo de gratidão e satisfação, ela também não tem preço. Não tem, E não. reflete muito naquela de, tipo assim, o pai e a mãe falar, por mais que dá trabalho, por mais que é difícil, por mais que hoje em dia não é fácil para ninguém, mas a gente tá no caminho certo. Eu, vem aquela sensação de dever cumprido. Sem sombra de E, dúvidas, mesmo. e uma outra coisa que eu acho que também é muito gostosa é quando você acha que ainda não pegou isso, daqui a uns anos você vai passar, mas eu já tive isso com a minha mãe, de tipo assim, quando a mãe ou o pai percebe que o filho ou a filha já alcançou um nível de maturidade onde ele já consegue lidar com algumas conversas, orientar, aconselhar, ouvir diferente, porque é tudo um processo. Primeiro o Uhum, pai e a mãe nos guia até um determinado nível. Aí, depois de um determinado nível, a gente começa a desenvolver mais ainda, a gente consegue aprender mais ainda, e querendo ou não, as coisas vão mudando. Então, eles às uhum, vezes vão ficando meio que ultrapassados para algumas coisas, com o certeza. conhecimento. E aí, quando a gente começa a trazer esses ensinamentos, a passar isso, a explicar, a orientar, a ensinar, a estar junto ali, eu também percebo, tipo assim, às vezes eu tô conversando, eu vejo que minha mãe para no ar assim, olha quando ela tá longe, pensando naquilo, tipo, olha a forma que tá falando, olha a forma que tá expondo, olha a Uhum, forma que tá ajudando. E, tipo assim, você vê que ela tá, sabe? Tipo assim, eu acho isso muito gostoso. sim, E aí é interessante que é todo um processo muito engraçado, porque no início são os pais no caso, o pai e a mãe que cuida do filho, e depois de um determinado tempo, os dois cuidam de si, e depois de um determinado tempo, os filhos vão ter que cuidar dos pais. Então, tipo uhum, assim, é meio que uma inversão de papéis. E é engraçado isso, porque isso vai gerar mais contato, mais carinho, mais proximidade, mais atenção, tudo. É claro que existem exceções que não acontece assim ou não acontece de uma forma tão boa assim, mas no via de regra, o que deveria de fato acontecer seria assim. E é. aproveitando esse ensejo desse episódio, esse dia, esse momento muito gratificante, eu gostaria muito de agradecer nessa semana a mulher mais importante e maravilhosa da minha vida, pois sem ela eu também não existiria, né? Assim, mãezinha, a senhora é uma pessoa fantástica. É uma mulher que eu amo demais, é uma guerreira, é uma batalhadora, é forte, às vezes é explosiva, é teimosa, é louca. Porque tem que ter um pouquinho disso, até para poder dar uma emoção e dar uma equilibrada nas coisas. Mas assim, me ensinou muito, me educou muito bem, me ensinou muito princípios, valores, me deu uma educação magnífica. Assim, agradeço demais a pessoa que a senhora é, a pessoa que a senhora me ajudou a ser. Ah, que Então, te amo bonitinho. muito. Que bonitinho, que bonitinho. Que um dia os meus E, filhos e, e, façam isso e também. deixa eu só fechar e gostaria de estender tudo isso que eu falei a todas as mulheres que são mães. Imaginem que fosse o filho de vocês também nesse momento falando isso para vocês.
Porque uma coisa que a gente também percebe muito dos homens é que a gente aprendeu muito a meio que bloquear sentimentos e emoções. A gente não traz muito isso, a gente não fala muito isso, diferente da mulher que é ensinada a falar. E isso é ruim, porque às vezes as mulheres, por não ouvirem ou por não sentirem, não verem da forma com que elas imaginariam que pudesse acontecer, elas ficam às vezes na dúvida do que o que está acontecendo, do que está passando, do que está sentindo, às vezes simplesmente por a gente não falar. Então, sim, eu Uhum. queria aproveitar esse momento. Agora eu te dou a Ah, palavra, Iá. tô emocionada. Ai, eu tô emocionada porque ah, há 8 anos atrás eu estava grávida do Samuca e Uhum, escrevi um texto falando, né, do Dia das Mães, agradecendo a minha mãe e agradecendo ao meu filho, porque eu só podia vivenciar esse Dia das Mães porque ele já existia em mim. uhum, Então, o Dia das Mães é muito especial para a gente, que é mãe, de uma forma muito louca por causa de tudo isso que está envolvido. Uma gratidão imensa a Deus pela oportunidade de gerar, de ser alimento, de ser casa, de ser porto seguro, sim, e um pedido diário para Deus mesmo, para nos dar força, paciência, discernimento, para continuar nos melhorando, para ser o que somos para todos os filhos do mundo. Porque uma sim. mãe não é só mãe dos seus filhos, né? Quando a gente se torna mãe, não tem como a gente olhar para o lado, ver algo acontecendo e não se perguntar e se fosse o meu filho. Então, feliz Dia das Mães para todas nós. É um dia de gratidão, porque a gente faz coisas sem filho saber e não tem como a gente dar um passo sem pensamentos. É isso. Estou emocionada, sim, porque é maravilhoso. Maravilhoso, é a realização de um sonho. É louco, é doído, mas é muito, muito, muito gratificante. Feliz Dia das Mães pra gente. Sim, sim, sim. Feliz Dia das Mães, viu? Para todas Obrigada, as mães. obrigada, obrigada, Bora obrigada. lá? Bora! E mais papo assim, cheio de reflexão, emoção, respeito e bom humor. Pode vir? Mas é claro que pode. Sempre pode. Ai, ai, pode demais, gente. Pessoal, se algum de vocês que está nos ouvindo e nos acompanha direto tiver interesse em falar algum tema, em interagir um pouco mais com a gente, em sugerir alguma coisa para a gente falar, discutir, ou até brincar aqui, sinta-se à vontade. Chama a gente lá no nosso Instagram. Qual que é o Instagram mesmo, Iá? @podné.podcast. Isso. Ou no nosso e-mail, que é. Contato podné@gmail.com. Vai ser um prazer a gente receber a ideia, a sugestão, a dica. Se alguém também tiver algum elogio, alguma crítica, fiquem à vontade de poder interagirem com a gente e a gente fazer essa troca de experiências, essa troca de ideia, porque isso é muito bacana para a evolução do nosso podcast, isso é muito bacana para a nossa interação e melhorar sempre esse contato, e é bacana para que vocês se sintam, de fato, participantes e criadores, porque você, querendo ou não, ajuda a gente a criar isso aqui também. São os verdadeiros roteiristas desse podcast. Sim, 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 sim. Então, bora lá, Iá? Bora, gente! Até sexta que vem. Um beijo! Tchau, tchau, gente. Até a próxima sexta. Um beijo. Fiquem com Deus.